Você já pensou em alguém, e segundos depois, essa pessoa te ligou? Já sentiu que sabia exatamente o que seu melhor amigo ia dizer antes mesmo dele abrir a boca? Ou teve aquela sensação inexplicável de que alguém estava pensando em você, mesmo estando a quilômetros de distância? Se você respondeu sim a qualquer uma dessas perguntas, você pode ter experimentado algo que a humanidade questiona há milênios. A telepatia. A palavra telepatia vem do grego tele, que significa distância, e pathos, que significa sentimento ou experiência. Literalmente, é a capacidade de sentir ou perceber a distância. Mas será que isso é real? Será que existe mesmo uma forma de comunicação que vai além das palavras, dos gestos, dos sons? Será que nossa mente possui capacidades que ainda não compreendemos completamente? Hoje, você vai embarcar em uma jornada fascinante pelo mundo da telepatia. Vamos explorar desde as antigas tradições místicas até os laboratórios de neurociência mais avançados do mundo. Vamos descobrir o que a ciência tem a dizer sobre esse fenômeno, conhecer casos impressionantes que desafiam nossa compreensão da realidade e, mais importante ainda, você vai aprender técnicas práticas para desenvolver essa habilidade em sua própria vida. Prepare-se, porque o que você está prestes a descobrir pode mudar completamente sua forma de ver a comunicação humana e o potencial inexplorado da mente. Definindo a telepatia. Quando falamos sobre telepatia, estamos nos referindo à suposta capacidade de transmitir pensamentos, emoções, imagens ou informações de uma mente para outra, sem o uso dos 5 sentidos tradicionais. Não há palavras faladas, não há gestos, não há sinais visíveis, é uma forma de comunicação direta de consciência para consciência. Para entender melhor, imagine 2 rádios sintonizados na mesma frequência. Quando um transmite, o outro recebe. A telepatia funcionaria de maneira similar, mas em vez de ondas de rádio, estaríamos falando de algum tipo de conexão mental ou energética entre 2 ou mais pessoas. Existem diferentes tipos de telepatia descritos por pesquisadores e estudiosos do assunto. A telepatia espontânea é aquela que acontece sem intenção, geralmente em momentos de forte conexão emocional. É quando você pensa em alguém e essa pessoa te liga imediatamente, ou quando você sente que algo aconteceu com alguém querido e depois descobre que estava certo. Já a telepatia intencional é quando há um esforço consciente para transmitir ou receber informações. É o que acontece nos experimentos científicos, onde uma pessoa tenta enviar uma imagem mental específica para outra pessoa em uma sala diferente. Também existe o que alguns pesquisadores chamam de telepatia emocional, que é a capacidade de sentir as emoções de outras pessoas sem que elas digam nada. Você já entrou em um ambiente e sentiu imediatamente uma energia pesada, ou percebeu que alguém estava triste mesmo quando essa pessoa sorria? Isso pode ser uma forma de telepatia emocional. É importante ressaltar que a telepatia não é leitura de pensamentos palavra por palavra, como vemos nos filmes. Os relatos e pesquisas sugerem que é mais como captar impressões, sentimentos, imagens vagas ou intuições sobre o que outra pessoa está pensando ou sentindo. A história da telepatia. A ideia de que a mente pode se comunicar além dos sentidos físicos é antiga quanto a própria humanidade. Praticamente todas as culturas do mundo possuem tradições que falam sobre essa capacidade. Na Índia antiga, os textos védicos descrevem siddhis, que são poderes mentais especiais, adquiridos através da meditação profunda. Entre esses poderes está a capacidade de conhecer os pensamentos de outras pessoas. Os yogis indianos praticavam por anos para desenvolver essas habilidades. No Tibete, os monges budistas falam sobre a comunicação mente a mente entre mestres e discípulos. Existem histórias de lamas tibetanos que conseguiam transmitir ensinamentos diretamente para a mente de seus estudantes, sem usar palavras. Os aborígenes australianos têm uma tradição chamada Dreamtime, ou Tempo do Sonho, onde acreditam que todas as mentes estão conectadas em um nível profundo. Eles relatam conseguir sentir quando um membro da tribo está em perigo,
mesmo a grandes distâncias. Na África, muitas tribos tradicionais falam sobre a capacidade dos curandeiros de ver coisas à distância e se comunicar sem palavras. Os xamãs de diversas culturas indígenas das Américas também descrevem experiências similares durante seus rituais. No mundo ocidental, o interesse pela telepatia ganhou força no final do século XIX. Em 1882, foi fundada na Inglaterra a Sociedade para a Pesquisa Psíquica, que tinha como objetivo investigar cientificamente fenômenos como a telepatia. Entre seus membros estavam cientistas respeitados, filósofos e até mesmo prêmios Nobel. O termo telepatia foi cunhado por Frederick W. H. Myers, um dos fundadores dessa sociedade em 1882. Myers era um estudioso clássico de Cambridge que se interessou profundamente pela investigação científica dos fenômenos mentais. No início do século XX, o famoso psicólogo Carl Jung desenvolveu o conceito de inconsciente coletivo, sugerindo que todas as mentes humanas estão conectadas em um nível profundo. Embora Jung não usasse especificamente o termo telepatia, suas ideias apoiavam a possibilidade de conexões mentais entre pessoas. Durante a Guerra Fria, tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética investiram milhões de dólares em pesquisa sobre telepatia e outros fenômenos psíquicos. Os programas eram altamente secretos, pois ambos os lados acreditavam que poderia haver aplicações militares para essas capacidades. O programa americano Stargate, que durou de 1970 a 1995, investigou a visão remota, uma forma de telepatia espacial, onde uma pessoa tentava ver locais distantes, usando apenas a mente. Alguns dos resultados foram impressionantes o suficiente para manter o programa funcionando por 25 anos. O que a ciência diz? A relação entre a ciência e a telepatia é complexa e cheia de debates acalorados. A maioria dos cientistas tradicionais permanece cética, argumentando que não existe um mecanismo físico conhecido que poderia explicar como a telepatia funcionaria. No entanto, alguns pesquisadores sérios dedicaram suas carreiras a estudar esse fenômeno. Um dos pioneiros foi J. Byron Rhine, um botânico que se tornou parapsicólogo na Universidade Duke nos Estados Unidos. Na década de 1930, Horne desenvolveu experimentos controlados usando cartas Zener, cartas com símbolos simples como círculo, quadrado, ondas, cruz e estrela. Uma pessoa olhava para uma carta em uma sala e tentava transmitir mentalmente a imagem para outra pessoa, em uma sala diferente. Ryan conduziu milhares desses testes e publicou resultados que mostravam taxas de acerto significativamente acima do que seria esperado por puro acaso. Suas pesquisas foram publicadas em revistas científicas e geraram grande controvérsia. Críticos apontavam possíveis falhas metodológicas, enquanto defensores argumentavam que os resultados eram estatisticamente válidos. Décadas depois, na década de 1970, o físico Russell Targ e o pesquisador Harold Puthoff conduziram experimentos de visão remota no Stanford Research Institute, um centro de pesquisa respeitado na Califórnia. Em seus experimentos, uma pessoa era levada para um local aleatório enquanto outra pessoa, em um prédio distante, tentava desenhar ou descrever onde a primeira pessoa estava. Os resultados foram impressionantes em muitos casos. As descrições e desenhos frequentemente continham detalhes específicos dos locais-alvo que seriam muito improváveis de acertar por acaso. Esses experimentos foram replicados em vários laboratórios ao redor do mundo, com resultados mistos mais intrigantes. Mais recentemente, o pesquisador Dean Radin, do Instituto de Ciências Noéticas na Califórnia, tem conduzido experimentos modernos usando tecnologia de ponta. Em um de seus estudos, pessoas tentavam influenciar mentalmente um gerador de números aleatórios, um dispositivo eletrônico que deveria produzir uma sequência completamente aleatória de uns e zeros. Os resultados mostraram pequenos, mas estatisticamente significativos desvios da aleatoriedade, quando as pessoas focavam sua intenção no dispositivo.
Radin argumenta que isso sugere que a mente pode ter alguma influência sutil sobre sistemas físicos. Outro pesquisador importante é Rupert Sheldrake, um bioquímico britânico que propôs a teoria dos campos morfogenéticos. Sheldrake sugere que existe um campo de informação que conecta membros de uma espécie, permitindo que compartilhem conhecimento e experiências de forma não local. Ele conduziu experimentos famosos sobre a sensação de ser observado, e sobre cães que sabem quando seus donos estão voltando para casa. Em um de seus estudos mais conhecidos, Sheldrake demonstrou que muitas pessoas conseguem sentir quando alguém está olhando para elas por trás, mesmo sem qualquer pista sensorial. Os resultados foram estatisticamente significativos, embora a explicação permaneça controversa. No campo da neurociência, alguns estudos recentes começaram a explorar o que chamam de sincronização neural. Pesquisadores descobriram que quando duas pessoas estão em forte conexão, como durante uma conversa profunda, ou quando um músico toca para uma plateia, seus padrões de ondas cerebrais começam a se sincronizar. Um estudo realizado na Universidade de Princeton mostrou que quando pessoas assistem ao mesmo filme ou ouvem a mesma história, suas atividades cerebrais se alinham. Quanto mais forte a conexão emocional com o conteúdo, maior a sincronização. Alguns pesquisadores especulam que esse tipo de sincronização neural pode ser a base física para experiências telepáticas. Estudos com gêmeos idênticos também produziram resultados intrigantes. Há numerosos relatos de gêmeos que sentem quando o outro está em perigo ou experimentam uma emoção forte, mesmo quando estão separados por grandes distâncias. Alguns experimentos controlados mostraram correlações incomuns entre as respostas fisiológicas de gêmeos quando um deles é exposto a um estímulo sem o conhecimento do outro. Pesquisadores do Instituto HeartMath, na Califórnia, investigaram a comunicação energética entre pessoas. Eles mediram campos eletromagnéticos gerados pelo coração e descobriram que esses campos podem se estender vários metros além do corpo. Mais fascinante ainda, eles encontraram evidências de que o campo eletromagnético de uma pessoa pode afetar o ritmo cardíaco e a atividade cerebral de outra pessoa próxima. A física quântica também trouxe conceitos que alguns acreditam poder explicar a telepatia. O fenômeno do entrelaçamento quântico mostra que duas partículas podem permanecer conectadas de tal forma que uma mudança em uma afeta instantaneamente a outra, não importa quão longe estejam separadas. Einstein chamou isso de ação fantasmagórica à distância. Embora a maioria dos físicos seja extremamente cética sobre aplicar conceitos quânticos à consciência e à telepatia, alguns pesquisadores como Stuart Hameroff e Roger Penrose propuseram teorias de que a consciência pode ter uma base quântica. Se isso for verdade, processos quânticos como o entrelaçamento poderiam, teoricamente, permitir conexões não locais entre mentes. É importante ressaltar que a comunidade científica permanece dividida. A maioria dos cientistas tradicionais considera que as evidências para a telepatia não são convincentes o suficiente, apontando problemas de replicação, possíveis vieses experimentais e a falta de um mecanismo físico plausível. No entanto, uma minoria de pesquisadores sérios continua investigando, argumentando que fenômenos anômalos merecem estudo científico rigoroso, não rejeição automática. Casos famosos e relatos impressionantes. Ao longo da história, há inúmeros relatos de experiências telepáticas que desafiam explicações convencionais. Alguns desses casos foram bem documentados e envolvem pessoas respeitadas e confiáveis. Um dos casos mais famosos envolve Mark Twain, o célebre escritor americano. Em 1898, Twain sonhou com seu irmão Henry morto, deitado em um caixão de metal com um buquê de flores brancas sobre o peito, com uma única flor vermelha no centro. Semanas depois, Henry morreu em um acidente de barco a vapor. Quando Twain foi ao velório, encontrou seu irmão exatamente como havia visto no sonho, incluindo o buquê específico de flores que uma senhora havia colocado sobre o caixão momentos antes de Twain chegar. Durante a Segunda Guerra Mundial, havia numerosos relatos de mães que sabiam, no exato momento, quando seus filhos soldados haviam morrido em combate,
mesmo antes de receber qualquer notificação oficial. Um estudo realizado após a guerra documentou centenas desses casos, muitos dos quais foram verificados com precisão temporal impressionante. O explorador polar Ernest Shackleton teve uma experiência notável durante sua famosa expedição antártica de 1914 a 1916. Ele e seus homens ficaram presos no gelo por meses e tiveram que fazer uma jornada perigosa para sobreviver. Shackleton relatou que frequentemente sentia a presença de um acompanhante invisível que os guiava. Mais tarde descobriu-se que sua esposa, na Inglaterra, estava orando intensamente por ele, e enviando pensamentos de orientação nos mesmos momentos em que ele sentia essa presença. Um caso mais recente envolve a autora americana Danielle Brinkley. Em 1975, Brinkley foi atingido por um raio e teve uma experiência de quase morte. Ele relatou ter recebido visões telepáticas de eventos futuros enquanto estava clinicamente morto. Quando se recuperou, ele escreveu previsões específicas sobre eventos mundiais. Algumas dessas previsões, incluindo detalhes sobre o desastre nuclear de Chernobyl e a queda da União Soviética, aparentemente se concretizaram anos depois. O ilusionista Uri Geller se tornou famoso na década de 1970 por suas demonstrações aparentes de telepatia e psicocinese. Embora muitos céticos argumentem que Geller usa truques de mágica, alguns dos testes científicos aos quais ele se submeteu produziram resultados intrigantes. Quando testado no Stanford Research Institute por Targ e Puthoff, Geller aparentemente conseguiu reproduzir desenhos simples que estavam sendo pensados por pesquisadores em outra sala, em condições que dificultariam truques convencionais. Há também casos envolvendo pessoas comuns. Uma mulher na Inglaterra, em 2009, ligou para a polícia relatando um sonho vívido onde via sua irmã em perigo, em um local específico. A polícia surpreendentemente levou o relato a sério e encontrou a irmã ferida exatamente no local descrito, tendo sofrido um acidente de carro horas antes. No mundo dos esportes, há relatos de duplas e times que desenvolvem uma química tão forte que parecem se comunicar sem palavras. Jogadores de basquete descrevem saber onde seu companheiro de equipe estará sem olhar. Patinadores artísticos em duplas falam sobre uma conexão que vai além do ensaio, como se sentissem as intenções um do outro. Um caso particularmente bem documentado envolve gêmeos idênticos Jim Lewis e Jim Springer, que foram separados no nascimento e criados por famílias diferentes, sem saber da existência um do outro. Quando se reencontraram aos 39 anos, descobriram coincidências impressionantes. Ambos haviam se casado com mulheres chamadas Linda, se divorciado e se casado novamente com mulheres chamadas Betty. Ambos tiveram filhos e deram-lhes o mesmo nome. Ambos tinham cães chamados Toy, trabalhavam na mesma profissão e tinham hobbies idênticos. Embora isso possa ser parcialmente explicado por genética compartilhada, alguns pesquisadores sugerem que pode haver um elemento de conexão telepática entre gêmeos. Outro caso fascinante envolve o astronauta Edgar Mitchell, o sexto homem a pisar na Lua. Durante sua volta da missão Apollo 14 em 1971, Mitchell conduziu um experimento não autorizado de telepatia. Ele tentou transmitir mentalmente sequências de símbolos para 4 pessoas na Terra. Embora os resultados não tenham sido perfeitos devido a problemas de sincronização temporal, alguns dos receptores registraram acertos significativamente acima do acaso. Mitchell mais tarde dedicou sua vida à pesquisa de fenômenos da consciência. A telepatia no cotidiano? Embora muitas pessoas pensem na telepatia como algo extraordinário e raro, experiências que poderiam ser descritas como telepáticas são surpreendentemente comuns na vida cotidiana. Você provavelmente já teve várias delas sem perceber, ou sem dar o nome de telepatia. Quantas vezes você já pegou o telefone para ligar para alguém, e antes de discar, essa pessoa ligou para você?
Pesquisas informais sugerem que mais de 80% das pessoas já tiveram essa experiência pelo menos uma vez. Claro, céticos argumentam que isso é apenas coincidência e viés de confirmação. Lembramos das vezes que acontece e esquecemos das vezes que não acontece. Mas a frequência com que isso ocorre com certas pessoas, especialmente aquelas com fortes laços emocionais, é intrigante. Outro exemplo comum é quando você pensa em uma música e alguém próximo começa a cantarolá-la. Ou quando você está prestes a dizer algo e seu amigo ou parceiro diz exatamente o que você ia dizer. Casais de longa data frequentemente relatam esse tipo de leitura mental, chegando a terminar as frases um do outro regularmente. Mães frequentemente relatam uma conexão especial com seus filhos. Muitas mães descrevem saber quando algo está errado com seu filho, mesmo quando estão longe. Elas sentem uma inquietação, uma ansiedade inexplicável, e depois descobrem que o filho estava doente, ferido ou passando por uma dificuldade exatamente naquele momento. No ambiente de trabalho, equipes que trabalham juntas por muito tempo desenvolvem o que chamam de sincronia. Elas conseguem antecipar as necessidades e ações umas das outras. Cirurgiões e enfermeiras em uma sala de operação, após anos trabalhando juntos, frequentemente relatam que conseguem se comunicar com olhares mínimos e parecem saber o que o outro precisa antes de pedir. Artistas e músicos descrevem momentos de fluxo coletivo onde o grupo parece se tornar um único organismo. Músicos de jazz improvisando juntos falam sobre uma comunicação que vai além do audível, onde eles sentem para onde a música vai antes mesmo de tocar a próxima nota. Pets também parecem demonstrar algo como telepatia. Cães frequentemente sabem quando seus donos estão chegando em casa, mesmo em horários irregulares e antes de qualquer pista sensorial ser possível. O biólogo Rupert Sheldrake documentou centenas de casos onde animais reagiam minutos antes de seus donos chegarem, sugerindo alguma forma de percepção não local. Na área de terapia e aconselhamento, terapeutas experientes falam sobre uma sintonia com seus clientes, onde parecem sentir o que o cliente está sentindo, mesmo quando não expresso verbalmente. Essa empatia profunda pode ir além da leitura de linguagem corporal sutil, tornando-se uma espécie de ressonância emocional. Há também o fenômeno comum de sentir, quando alguém está olhando para você. Você está em um restaurante de costas para a sala, e de repente sente uma sensação e se vira para encontrar alguém olhando diretamente para você. Estudos mostraram que as pessoas acertam acima do acaso quando tentam detectar se alguém está olhando para elas por trás. Esses exemplos cotidianos sugerem que, talvez, a telepatia não seja algo mágico ou sobrenatural, mas sim uma capacidade natural da mente humana que foi ofuscada pela nossa dependência da comunicação verbal e tecnológica. Na era moderna, com todos nossos dispositivos e distrações constantes, talvez tenhamos nos desconectado de formas mais sutis de comunicação que nossos ancestrais usavam regularmente. Como a telepatia pode funcionar? Se a telepatia realmente existe, como ela poderia funcionar? Várias teorias foram propostas, desde explicações místicas até tentativas de bases científicas. Uma das teorias mais antigas é a de que existem ondas ou vibrações mentais, similares às ondas de rádio, que podem ser transmitidas de uma mente para outra. Essa ideia ganhou popularidade no início do século XX, quando as tecnologias de rádio e telecomunicação estavam sendo desenvolvidas. As pessoas imaginavam que o cérebro poderia ser tanto um transmissor quanto um receptor dessas ondas mentais. No entanto, nenhuma evidência convincente dessas ondas telepáticas foi encontrada. O cérebro realmente produz campos eletromagnéticos, mas eles são extremamente fracos e se dissipam rapidamente com a distância. Seria necessário um mecanismo muito mais forte para transmitir informações complexas através de longas distâncias. Uma teoria mais moderna proposta por alguns pesquisadores é a dos campos de informação. Segundo essa ideia, existe um campo universal de informação, às vezes, chamado de campo de ponto zero, ou campo morfogenético, que conecta todas as coisas.
Nossa consciência individual seria como um nó em uma vasta rede, capaz de acessar informações de outros nós, quando as condições são adequadas. Rupert Sheldrake expandiu essa ideia com sua teoria da ressonância mórfica. Ele propõe que sistemas similares, como duas mentes pensando sobre a mesma coisa, ou duas pessoas com forte conexão emocional, podem ressoar entre si através de campos morfogenéticos, compartilhando informações sem necessidade de transmissão física. Alguns físicos especulativos sugerem que a consciência pode operar em níveis quânticos. Se partes do cérebro funcionam quanticamente, processos como o entrelaçamento quântico poderiam permitir conexões instantâneas entre mentes, independentemente da distância. Essa ideia é altamente controversa e não tem apoio da maioria dos neurocientistas. Outra abordagem vem da teoria de sistemas e complexidade. Segundo essa visão, consciências individuais não são entidades completamente separadas, mas sim processos emergentes dentro de um sistema maior. A separação entre minha mente e sua mente seria menos rígida do que pensamos. Em certas condições, forte empatia, meditação profunda, estados alterados de consciência, as fronteiras podem se tornar mais permeáveis, permitindo um compartilhamento direto de experiências. A psicologia transpessoal sugere que existe uma dimensão coletiva ou transpessoal da consciência. Carl Jung falava do inconsciente coletivo, um reservatório compartilhado de arquétipos e experiências humanas. Experiências telepáticas poderiam ser momentos onde acessamos essa dimensão coletiva, especialmente quando há forte conexão emocional ou simbólica entre pessoas. Pesquisadores do Instituto HeartMath propõem que o coração pode desempenhar um papel importante. Eles descobriram que o campo eletromagnético do coração é muito mais forte que o do cérebro, e pode se estender além do corpo. Eles sugerem que a comunicação coração-coração pode ser a base de formas intuitivas de comunicação, especialmente entre pessoas emocionalmente conectadas. Há também teorias que envolvem dimensões ocultas da realidade. Algumas interpretações da física teórica sugerem que podem existir dimensões extras além das 3 espaciais, e uma temporal que experimentamos. Se a consciência de alguma forma interage com essas dimensões extras, poderia haver caminhos para comunicação que ignoram as limitações do espaço tridimensional. Uma explicação mais parcimoniosa proposta por alguns psicólogos é que a telepatia é na verdade uma forma extremamente refinada de leitura de pistas sutis. Humanos são incrivelmente bons em captar microexpressões faciais, mudanças no tom de voz, linguagem corporal sutil e padrões de comportamento. Talvez o que chamamos de telepatia seja simplesmente uma percepção inconsciente altamente desenvolvida dessas pistas, processada tão rapidamente que parece intuitiva ou mágica. A verdade é que ainda não temos uma explicação definitiva e cientificamente aceita para como a telepatia poderia funcionar. Talvez seja uma combinação de vários fatores: campos de informação sutis, processamento inconsciente de pistas, sincronização neural entre pessoas conectadas, e talvez aspectos da consciência que ainda não compreendemos totalmente. O que é interessante é que, independentemente do mecanismo exato, há evidências suficientes, tanto experimentais quanto anedóticas, para sugerir que algo incomum está acontecendo. Mesmo que não seja telepatia no sentido tradicional, há claramente formas de comunicação e conexão humana que vão além do que a ciência materialista convencional reconhece atualmente, desenvolvendo suas habilidades telepáticas. Se você está intrigado pela possibilidade de telepatia e quer explorar ou desenvolver essa capacidade em si mesmo, há várias técnicas e práticas que podem ajudar. É importante abordar isso com mente aberta, mas também com discernimento, sem criar expectativas irrealistas. Técnica 1. Meditação e aquietamento da mente. A base de qualquer desenvolvimento de habilidades intuitivas é aprender a acalmar o ruído mental constante.
Nossa mente está sempre cheia de pensamentos, preocupações, memórias e planejamentos. Para perceber sinais sutis, sejam telepáticos ou não, precisamos criar espaço mental. Comece com uma prática simples de meditação. Sente-se confortavelmente, feche os olhos e concentre-se na respiração. Quando pensamentos surgirem, simplesmente observe-os sem julgamento e retorne suavemente o foco para a respiração. Pratique isso por pelo menos 10 a 15 minutos diariamente. Com o tempo você notará que consegue criar momentos de quietude mental. É nesses espaços silenciosos que intuições e percepções sutis podem emergir. Muitas tradições espirituais ensinam que a telepatia é algo que não fazemos ativamente, mas sim algo que percebemos quando paramos de nos esforçar tanto. Técnica 2. Desenvolvimento da atenção e presença. Para captar sinais sutis de outras pessoas, você precisa estar genuinamente presente. Na nossa era de distrações constantes, isso é mais difícil do que parece. Pratique estar completamente presente em conversas. Desligue seu telefone, evite pensar no que vai dizer a seguir e simplesmente ouça com atenção total. Observe não apenas as palavras, mas o tom de voz, a linguagem corporal, as pausas, as emoções por trás das palavras. Você pode notar que com atenção profunda começa a sentir o que a pessoa está realmente comunicando além das palavras, começa a antecipar o que ela vai dizer. Isso pode ser leitura sutil de pistas, ou pode ser algo mais. A fronteira é nebulosa. Técnica 3. Exercícios com um parceiro. Encontre um amigo ou familiar que também esteja interessado em explorar a telepatia. A prática 2 é muito mais efetiva do que sozinho. Comecem com exercícios simples. Um de vocês pensa em uma cor, um número entre 1 e 10, ou um de 5 símbolos simples: círculo, quadrado, triângulo, estrela, ondas. O outro tenta captar o que está sendo pensado. Não se esforcem demais. Atenção bloqueia a percepção sutil. Em vez disso, relaxem e notem qual impressão surge naturalmente. Anotem os resultados honestamente. Você provavelmente começará acertando em torno da taxa de acaso, 20% para 5 opções. Mas com prática regular, muitas pessoas relatam melhoria nas taxas de acerto. Avancem para exercícios mais complexos. Um de vocês pensa em uma pessoa que ambos conhecem, ou visualiza um lugar familiar. O outro tenta captar quem ou onde é. Tentem enviar emoções. Um de vocês gera um sentimento forte, alegria, tristeza, empolgação, e o outro tenta sentir. Técnica 4. Conexão emocional e empatia. Experiências telepáticas parecem ser mais comuns entre pessoas com forte laço emocional. Cultivar conexões profundas e genuínas pode ser a chave. Pratique empatia ativa. Quando alguém está falando com você sobre algo importante, tente não apenas entender as palavras, mas sentir o que a pessoa está sentindo. Coloque-se no lugar dela. Com o tempo, você pode desenvolver uma sensibilidade que parece quase telepática. Em relacionamentos próximos, pratiquem momentos de conexão silenciosa. Sentem-se juntos sem falar, olhando nos olhos um do outro, ou simplesmente compartilhando a presença. Algumas duplas relatam que nesses momentos começam a sentir pensamentos e emoções do outro emergindo em suas próprias mentes. Técnica 5. Trabalho com sonhos. Muitos relatos de experiências telepáticas acontecem em sonhos. Você pode usar seus sonhos como laboratório para explorar essas conexões. Antes de dormir, defina uma intenção clara. Por exemplo, esta noite vou sonhar com o nome de uma pessoa específica e saber o que ela está sentindo. Mantenha um diário de sonhos ao lado da cama e anote seus sonhos imediatamente ao acordar. Se você tem um parceiro de prática, vocês podem tentar visitar um ao outro nos sonhos. Antes de dormir, visualizem-se entrando no sonho da outra pessoa. Pela manhã, compartilhem seus sonhos e vejam se há coincidências ou temas comuns. Técnica 6. Visualização e projeção mental. Esta é uma técnica ativa onde você tenta enviar uma imagem ou pensamento para outra pessoa.
Sente-se em um lugar tranquilo, e entre em um estado meditativo. Visualize a pessoa com quem quer se comunicar com o máximo de detalhes possível. Como ela se parece, como se move, sua energia característica. Imagine uma linha de luz conectando vocês, do seu coração ao coração dela, ou da sua mente à mente dela. Agora escolha uma mensagem simples, uma imagem, uma palavra, uma emoção. Visualize essa mensagem viajando pela linha de luz até a outra pessoa. Imagine-a recebendo e compreendendo a mensagem. Faça isso por alguns minutos, então libere, e não pense mais nisso. Depois, entre em contato com a pessoa, e pergunte se ela sentiu algo em comum, pensou em você, ou teve alguma impressão particular naquele momento. Os resultados podem surpreendê-lo. Técnica 7. Atenção aos momentos sincronísticos. Carl Jung falava sobre sincronicidade, coincidências significativas que parecem ter uma conexão mais profunda que o acaso. Estar atento a essas sincronicidades pode expandir sua consciência para conexões telepáticas. Quando você pensar em alguém, e essa pessoa te contatar logo depois, não descarte como simples coincidência, anote em um diário. Quando tiver uma intuição sobre alguém que se revela correta, registre. Com o tempo você pode identificar padrões. Talvez você seja mais telepático com certas pessoas, ou em certos estados emocionais, ou horários do dia. Técnica 8. Exercício do telefone telepático. Este é um exercício popular e divertido. Escolha uma pessoa com quem você tenha uma conexão próxima. Em um horário combinado, quando vocês estejam separados, ambos se sentam tranquilamente por 10 minutos. Uma pessoa é o emissor e tenta enviar uma mensagem clara. Pode ser uma imagem de um objeto, um sentimento ou uma palavra simples. A outra pessoa é o receptor e simplesmente relaxa e observa quais impressões surgem em sua mente, sem julgar ou filtrar. Após os 10 minutos, vocês entram em contato e comparam. Depois trocam os papéis. Não fiquem desanimados com falhas. Mesmo pequenas correspondências podem ser significativas. Um receptor pode captar não a imagem exata, mas a cor, ou o sentimento associado à imagem. Técnica 9. Desenvolvimento da intuição geral. A telepatia pode ser vista como uma forma especializada de intuição. Fortalecer sua intuição em geral pode abrir portas para capacidades telepáticas. Comece fazendo pequenas previsões intuitivas ao longo do dia. Antes do telefone tocar, tente sentir quem está ligando. Antes de abrir um e-mail, sinta se é algo positivo ou negativo. Quando conhecer alguém novo, observe suas primeiras impressões intuitivas sobre a pessoa e depois veja se estavam corretas. Aprenda a distinguir entre pensamentos ansiosos da sua mente e verdadeiras intuições. Intuições genuínas geralmente vêm de forma calma, quieta, sem emoção forte anexada. Pensamentos ansiosos são carregados de medo ou desejo. Técnica 10. Prática da gratidão e coração aberto. Muitos praticantes experientes sugerem que a telepatia funciona melhor quando você está em um estado de coração aberto, amor e gratidão. Estados emocionais negativos como medo, raiva ou desconfiança parecem bloquear a percepção sutil. Desenvolva uma prática diária de gratidão. Todas as manhãs ou noites, liste mentalmente 3 coisas pelas quais você é grato. Cultive sentimentos de bondade e compaixão por outros. Muitas tradições espirituais ensinam que o amor é a frequência mais alta de conexão entre seres. Quando tentar exercícios telepáticos, aproxime-se deles com um espírito de alegria e curiosidade, não de tensão ou necessidade de provar algo. Pense nisso como uma forma de brincadeira séria. Dicas importantes para a prática. Seja paciente. Habilidades sutis levam tempo para desenvolver. Não espere resultados dramáticos imediatamente. Seja honesto. Não exagere ou invente sucessos. A autoilusão não ajuda ninguém. Seja cético de forma saudável. Questione suas experiências, busque explicações alternativas,
mas também mantenha a mente aberta. Pratique regularmente. Como qualquer habilidade, a consistência é mais importante que longas sessões ocasionais. Evite ego. Se você começar a ter experiências interessantes, não deixe o ego inflacionar. Não é sobre ser especial, essas são capacidades humanas naturais que todos podem explorar. Respeite limites. Não tente ler pessoas sem permissão ou usar essas práticas de forma manipulativa. Obstáculos e desafios. No caminho do desenvolvimento de habilidades telepáticas, você encontrará vários obstáculos. Conhecê-los antecipadamente pode ajudá-lo a navegar melhor por essa jornada. Obstáculo 1. Ceticismo excessivo. Um dos maiores bloqueios é o ceticismo rígido. Se você aborda a prática com a atitude de "isso nunca vai funcionar porque é impossível", você está criando uma profecia autorrealizável. Sua própria descrença fecha as portas da percepção. Isso não significa que você deve ser crédulo ou aceitar tudo sem questionamento. O ideal é o que alguns chamam de ceticismo aberto. Você está disposto a experimentar e observar, mas também a avaliar resultados criticamente. Obstáculo 2. Tentativa excessiva. Paradoxalmente, tentar com muita força pode bloquear experiências telepáticas. É como tentar adormecer. Quanto mais você se esforça, mais acordado fica. Muitos praticantes relatam que suas melhores experiências aconteceram quando eles pararam de tentar e simplesmente relaxaram. A chave é encontrar um equilíbrio entre intenção clara e relaxamento. Estabeleça a intenção. Faça a prática, mas então solte, e não fique obcecado com resultados. Obstáculo 3. Ruído mental. Nossos pensamentos constantemente borbulhantes são um dos maiores obstáculos. Como você pode receber impressões sutis quando sua mente está cheia de diálogos internos, preocupações, músicas grudadas na cabeça e planejamentos? Este é o motivo pelo qual a meditação é tão fundamental. Você precisa desenvolver a capacidade de criar espaços de quietude mental onde sinais sutis possam emergir. Obstáculo 4. Medo e bloqueios emocionais. Alguns têm medo de habilidades psíquicas ou intuitivas, muitas vezes devido a condicionamentos religiosos ou culturais. Outros têm medo de abrir-se demais e ser sobrecarregados por informações ou energias de outras pessoas. Esses medos podem criar bloqueios inconscientes. Se você identificar medos relacionados a essas práticas, trabalhe para compreendê-los e liberá-los. Lembre-se que você sempre tem controle sobre suas próprias fronteiras e pode escolher quando abrir ou fechar sua receptividade. Obstáculo 5. Expectativas irrealistas. Muitas pessoas esperam experiências dramáticas como nos filmes. Ouvir vozes claras, ver imagens nítidas como se estivessem assistindo TV. A realidade é geralmente muito mais sutil. Experiências telepáticas reais são frequentemente vagas, nebulosas, mais como sentimentos ou intuições do que mensagens claras. Se você espera por algo dramático, pode acabar ignorando experiências genuínas mais sutis. Obstáculo 6. Confundir desejos com percepções. É fácil confundir o que você quer perceber com o que está realmente percebendo. Se você está esperando que seu parceiro pense em você, pode sentir isso mesmo que não seja verdade. Seu desejo contamina a percepção. Este é um dos motivos pelos quais exercícios com resultados verificáveis, como adivinhar cartas ou símbolos, são úteis. Eles fornecem feedback objetivo. Obstáculo 7. Inconsistência. Mesmo pessoas que parecem ter capacidades telepáticas naturais relatam inconsistência. Funciona às vezes, e outras vezes não. Isso pode ser frustrante, mas parece ser a natureza do fenômeno. Fatores como estado emocional, nível de energia, conexão com a outra pessoa e condições ambientais podem todos afetar a receptividade telepática. Em vez de se frustrar com a inconsistência, tente observar os padrões. Quando funciona melhor para você? Obstáculo 8. Isolamento e falta de validação. Em uma cultura que geralmente ridiculariza ou desconfia de experiências psíquicas,
você pode se sentir isolado ao explorar essas capacidades. Compartilhar suas experiências pode resultar em reações céticas ou zombeteiras. Encontre pessoas de mente similar com quem você possa compartilhar e explorar. Comunidades online, grupos de meditação ou círculos de desenvolvimento intuitivo podem fornecer o apoio e validação necessários. Obstáculo 9. Viés de confirmação. Este é um desafio tanto para céticos quanto para crentes. Viés de confirmação é nossa tendência de notar e lembrar de informações que confirmam nossas crenças existentes, enquanto ignoramos ou esquecemos informações contrárias. Alguém que acredita em telepatia pode lembrar dos acertos e esquecer das falhas. Alguém que não acredita pode fazer o oposto. A solução é manter registros honestos e detalhados de suas experiências e resultados. Obstáculo 10. Ego espiritual. Se você começar a ter experiências interessantes, há o perigo de desenvolver o que é chamado de ego espiritual, pensar que você é especial, mais evoluído que outros, ou dotado de poderes especiais. Isso não só é problemático do ponto de vista ético e relacional, mas também pode bloquear seu desenvolvimento adicional. Humildade é essencial. Lembre-se que essas são capacidades humanas naturais, não superpoderes que fazem você superior. Perspectivas culturais e filosóficas. A forma como entendemos a telepatia depende muito de nossa visão de mundo e contexto cultural. Diferentes culturas e tradições filosóficas oferecem perspectivas fascinantes sobre esse fenômeno. A perspectiva ocidental moderna. Na cultura ocidental moderna, dominada pelo materialismo científico, a consciência é geralmente vista como um produto do cérebro físico. Segundo essa visão, a mente é o que o cérebro faz, não existe consciência separada da matéria física. Nesse paradigma, a telepatia é problemática porque não há mecanismo físico conhecido para transferir informação de um cérebro para outro sem usar os sentidos. Por isso, a maioria dos cientistas tradicionais permanece cética. No entanto, essa visão materialista está sendo crescentemente questionada, mesmo dentro da própria ciência. O problema difícil da consciência, como a experiência subjetiva surge da matéria física, permanece sem solução. Alguns filósofos e cientistas estão começando a considerar que a consciência pode ser mais fundamental do que previamente pensado. A perspectiva oriental. Nas tradições orientais, especialmente no hinduísmo e budismo, há uma visão muito diferente. A consciência não é vista como produto da matéria, mas sim como uma realidade fundamental da qual a matéria emerge. No Vedanta hindu, há a ideia de Brahman, uma consciência universal única, da qual todas as consciências individuais são manifestações. Segundo essa visão, a separação entre você e eu é uma ilusão. No nível mais profundo, somos um. A telepatia nesse contexto não é misteriosa, é simplesmente uma expressão da unidade subjacente. O budismo oferece uma perspectiva similar com o conceito de interdependência. Nada existe de forma verdadeiramente separada. Tudo está interconectado em uma vasta rede de relações. A telepatia seria uma percepção direta dessa interconexão. Essas tradições desenvolveram práticas meditativas sofisticadas, que, segundo alegam, podem levar a experiências diretas dessa unidade e a manifestação de seeds ou capacidades especiais, incluindo a telepatia. Tradições xamânicas. Culturas xamânicas ao redor do mundo têm uma visão animista onde tudo possui consciência ou espírito, não apenas humanos, mas animais, plantas, pedras, montanhas, rios. Nesse mundo animado, a comunicação telepática com outros seres é considerada natural e comum. Xamãs frequentemente afirmam se comunicar com espíritos de animais, plantas e ancestrais. Eles alegam poder viajar em estados alterados de consciência para obter informações à distância. Embora essas práticas sejam frequentemente descartadas como superstição pela cultura moderna, antropólogos que estudaram xamãs relatam fenômenos impressionantes.
O antropólogo Jeremy Narby, em seu livro A Serpente Cósmica, documentou como xamãs amazônicos obtêm conhecimento detalhado sobre propriedades medicinais de plantas através de comunicação direta com as plantas, algo que seria telepatia ou comunicação de consciência para consciência. A visão espiritualista. O espiritualismo, um movimento que floresceu no século XIX e ainda existe hoje, postula a existência de um mundo espiritual que coexiste com o físico. Segundo essa visão, a consciência sobrevive à morte física e pode se comunicar através de barreiras. Médiuns alegam receber mensagens telepáticas de espíritos desencarnados. Embora muita fraude tenha sido descoberta nesse campo, alguns casos estudados cuidadosamente permanecem inexplicados. A perspectiva da física quântica é interpretativa. Alguns físicos e filósofos sugerem que interpretações não convencionais da mecânica quântica podem abrir espaço para fenômenos como telepatia. A interpretação de muitos mundos, a teoria de Bohm da ordem implícita e outras abordagens sugerem que a realidade pode ser muito mais interconectada e não local do que a física clássica sugeria. Henry Stapp, um físico quântico da Universidade de Berkeley, propôs que a consciência pode ter um papel ativo no colapso da função de onda quântica. Se verdadeiro, isso poderia abrir possibilidades para interações mente-matéria e potencialmente mente-mente, que vão além do que a física clássica permite. Filosofia da mente contemporânea. Na filosofia da mente contemporânea, há um debate crescente sobre o panpsiquismo. A ideia de que a consciência pode ser uma propriedade fundamental do universo, presente em algum grau em todas as coisas. Se o panpsiquismo estiver correto, então talvez existam formas de interação entre sistemas conscientes que ainda não compreendemos. A telepatia poderia ser uma dessas formas de interação. Implicações filosóficas profundas. Se a telepatia realmente existe, as implicações são profundas. Isso sugeriria que a separação entre mentes individuais pode não ser tão absoluta quanto pensamos. A consciência pode ter aspectos não locais, não confinados ao cérebro ou ao corpo. A realidade pode ser mais interconectada do que a visão materialista sugere. Pode haver dimensões ou aspectos da realidade que vão além do que podemos medir com instrumentos físicos. Essas implicações tocam questões fundamentais sobre quem somos, a natureza da mente e da realidade, e nosso lugar. Cuidados e considerações éticas. Ao explorar habilidades telepáticas, é importante abordar a prática com responsabilidade ética e cuidados adequados. Respeito pela privacidade mental. Se você desenvolver sensibilidade para captar pensamentos ou emoções de outros, surge a questão ética. Você tem o direito de acessar a privacidade mental de alguém? Assim como não lemos os diários ou e-mails de outras pessoas sem permissão, deveríamos ser cuidadosos ao tentar ler suas mentes. Se você vai praticar exercícios telepáticos com alguém, é melhor que seja com consentimento mútuo. Quando impressões sobre outros surgirem espontaneamente, trate-as com discrição. Só porque você sente algo sobre alguém, não significa que você precisa ou deve compartilhar isso com a pessoa. Evitando manipulação. Habilidades telepáticas nunca devem ser usadas para manipular ou controlar outros. A ideia de enviar pensamentos para fazer alguém agir de determinada forma, mesmo que em princípio possível, seria profundamente antiético. Algumas pessoas são atraídas por práticas psíquicas por razões egoístas, poder sobre outros, vantagem pessoal e impressionar pessoas. Essas motivações tendem a bloquear o desenvolvimento genuíno e podem levar a caminhos destrutivos. Proteção energética. Se você se torna mais sensível a pensamentos e emoções de outros, pode ocasionalmente sentir-se sobrecarregado, especialmente em ambientes com muitas pessoas ou alta intensidade emocional. É importante aprender a estabelecer fronteiras saudáveis. Você pode visualizar uma barreira protetora de luz ao seu redor, permitindo que apenas influências positivas entrem.
Você pode praticar fechar sua receptividade quando não quiser estar aberto. Passar tempo na natureza, tomar banhos conscientes e práticas de enraizamento podem ajudar a limpar qualquer sobrecarga energética que você possa absorver. Discernimento e validação. Nem toda impressão intuitiva ou telepática é precisa. É fácil confundir seus próprios pensamentos, medos ou desejos com percepções genuínas de outros. Desenvolva discernimento. Pergunte-se: isso é realmente uma percepção externa ou é meu próprio pensamento? Tenho evidências para validar isso. Sempre que possível, busque confirmação externa antes de agir com base em impressões telepáticas. Saúde mental. Para algumas pessoas com certas condições de saúde mental, práticas intensivas de abertura psíquica podem ser desestabilizadoras. Se você tem histórico de psicose, dissociação severa, ou outras condições psiquiátricas sérias, aborde essas práticas com cautela e idealmente sob orientação de um profissional. Se em qualquer momento você sentir que está perdendo contato com a realidade consensual, pare as práticas e procure apoio profissional. Humildade e não apego. Mantenha a humildade sobre suas experiências e capacidades. Mesmo se você tiver experiências genuinamente impressionantes, isso não faz você superior a ninguém. Não se apegue a experiências ou habilidades. A verdadeira sabedoria não está em ter poderes especiais, mas em compreender a natureza da consciência e viver com compaixão e integridade. Uso ético das informações. Se você captar informações sobre alguém telepaticamente, considere cuidadosamente como usa essas informações. Só porque você sabe algo não significa que você deve agir com base nisso ou compartilhá-lo. Às vezes, a ação sábia é simplesmente manter silêncio e permitir que as situações se desenrolem naturalmente. O futuro da pesquisa telepática. O campo da pesquisa telepática está em um momento interessante. Embora ainda marginalizado pela ciência mainstream, há sinais de renovado interesse e novas abordagens. Tecnologia e telepatia. Curiosamente, a tecnologia está começando a criar formas de telepatia artificial. Interfaces cérebro-computador já permitem que pessoas controlem dispositivos com o pensamento. Pesquisadores conseguiram transmitir sinais cerebrais de uma pessoa para outra através de computadores, criando uma espécie de telepatia tecnológica. Em 2014, pesquisadores conseguiram transmitir as palavras Ola e Sial de uma pessoa na Índia para uma pessoa na França, através de uma interface cérebro-computador-cérebro. O emissor usava um equipamento de EEG para codificar as palavras em sinais binários, que eram então decodificados e estimulados no cérebro do receptor, através de estimulação magnética transcraniana. Embora isso não seja telepatia no sentido tradicional, está criando novas formas de comunicação direta de mente para mente. Alguns especulam que no futuro implantes neurais poderiam permitir comunicação telepática tecnológica entre humanos. Neurociência social. O campo emergente da neurociência social está descobrindo que nossos cérebros são muito mais interconectados do que se pensava. Neurônios espelho fazem com que nosso cérebro simule automaticamente as ações e emoções que observamos em outros. Estudos de sincronização neural mostram que quando pessoas estão em interação significativa, suas ondas cerebrais começam a se alinhar. Quanto mais profunda a conexão, maior a sincronização. Isso sugere que há processos de acoplamento neural entre pessoas que ainda estamos começando a compreender. Essas descobertas podem eventualmente fornecer uma base neurobiológica para explicar algumas experiências telepáticas, especialmente entre pessoas intimamente conectadas. Física quântica e biologia quântica. O campo emergente da biologia quântica está descobrindo que processos quânticos desempenham papéis importantes em sistemas biológicos, na fotossíntese, na navegação de pássaros e possivelmente até no olfato. Se processos quânticos ocorrem em sistemas biológicos, incluindo possivelmente no cérebro, então fenômenos quânticos como o entrelaçamento poderiam teoricamente ter papéis em processos conscientes.
Isso é altamente especulativo, mas alguns pesquisadores estão explorando essas possibilidades. Estudos em larga escala. Com a internet e smartphones, tornou-se possível conduzir estudos de fenômenos psíquicos em escalas sem precedentes. Milhares de pessoas podem participar de experimentos online, fornecendo poder estatístico muito maior que estudos tradicionais de laboratório. Alguns pesquisadores estão desenvolvendo aplicativos onde usuários podem praticar exercícios telepáticos, e os dados são automaticamente coletados e analisados. Isso pode revelar padrões que seriam invisíveis em estudos menores. Imagens cerebrais avançadas. Tecnologias de neuroimagem cada vez mais sofisticadas. fMRI de alta resolução, MEG, EEG denso, estão permitindo observar a atividade cerebral com detalhes sem precedentes. Alguns pesquisadores estão usando essas tecnologias para estudar médiums, pessoas que relatam experiências telepáticas, e praticantes de meditação avançada. Embora resultados definitivos ainda sejam elusivos, essas tecnologias podem eventualmente detectar correlatos neurais de experiências telepáticas. Inteligência artificial. Sistemas de IA estão sendo usados para analisar vastas quantidades de dados de experimentos psíquicos, buscando padrões sutis que humanos poderiam perder. Machine Learning pode identificar variáveis que influenciam o sucesso ou fracasso de tentativas telepáticas. Alguns pesquisadores especulam que no futuro IA avançada poderia ser usada como intermediária para amplificar sinais telepáticos fracos, tornando a comunicação telepática mais confiável. Mudança de paradigma. Talvez o desenvolvimento mais importante seja uma gradual abertura para questões sobre consciência na própria ciência. Mais cientistas estão reconhecendo que a consciência não pode ser totalmente explicada pelo paradigma materialista atual. Conferências acadêmicas sobre consciência agora incluem discussões sobre anomalias como telepatia. Embora ainda controverso, o tabu está lentamente diminuindo. Uma nova geração de cientistas pode estar mais disposta a explorar esses fenômenos com mente aberta, mas método rigoroso. O futuro pode trazer uma integração da sabedoria tradicional sobre conexões mentais com os métodos e tecnologias da ciência moderna, levando a uma compreensão mais completa das capacidades da consciência humana. Integrando a telepatia na vida cotidiana. Independentemente de você acreditar que a telepatia é um fenômeno real, ou simplesmente uma forma de intuição e empatia altamente desenvolvidas, as práticas associadas ao seu desenvolvimento podem enriquecer sua vida de várias maneiras. Relacionamentos mais profundos. Quando você pratica estar presente, atento e sintonizado com outros, seus relacionamentos naturalmente se aprofundam. Você se torna um melhor ouvinte, você capta nuances emocionais que antes perdia. Você responde com mais empatia e compreensão. Parceiros românticos que praticam sintonização mental frequentemente relatam sentir-se mais conectados. Mesmo que não seja telepatia no sentido paranormal, a conexão é real e valiosa. Intuição aprimorada. As práticas de desenvolvimento telepático, meditação, atenção, observação sutil, naturalmente aprimoram sua intuição geral. Você toma melhores decisões. Você sente situações com mais precisão. Você se torna mais consciente de dinâmicas interpessoais sutis. No mundo profissional, essa intuição aprimorada pode ser incrivelmente valiosa. Você entende melhor seus colegas, clientes e parceiros de negócios. Consciência expandida. Explorar a possibilidade de telepatia naturalmente expande sua consciência. Você começa a questionar suposições sobre os limites da mente. Você se torna mais consciente de dimensões sutis da experiência que normalmente ignoramos. Essa consciência expandida pode levar a uma vida mais rica e significativa, onde você percebe conexões, sincronicidades e a profunda interconexão de todas as coisas. Compaixão aumentada. Quando você começa a sentir os pensamentos e emoções de outros, mesmo que sutilmente, você naturalmente desenvolve mais compaixão. Você reconhece que todos estão lutando com seus próprios desafios internos. Você julga menos e compreende mais.
Essa compaixão pode transformar não apenas seus relacionamentos pessoais, mas sua interação com o mundo inteiro. Redução do estresse. As práticas meditativas associadas ao desenvolvimento telepático têm benefícios comprovados para a redução de estresse. Você aprende a acalmar sua mente, a não se identificar tanto com pensamentos e emoções passageiros, a encontrar paz interior mesmo em meio ao caos. Sentido de conexão. Em um mundo onde muitas pessoas se sentem isoladas e desconectadas, práticas que exploram a possibilidade de conexão mente a mente podem fornecer um profundo sentido de pertencimento. Você começa a se ver não como um ego isolado, mas como parte de uma rede maior de consciência. Essa percepção pode ser profundamente reconfortante e pode ajudar a aliviar a solidão existencial que muitos experimentam. Abordagem prática. Você não precisa acreditar firmemente na telepatia para se beneficiar dessas práticas. Aproxime-se com curiosidade e experimentação. Veja o que funciona para você. Seja cético, mas aberto. Avalie pelos resultados práticos em sua vida. Se as práticas levam a relacionamentos melhores, decisões mais sábias, menos estresse e mais felicidade, então elas têm valor, independentemente da explicação metafísica que você atribui a elas. Integre as práticas naturalmente em sua rotina diária, alguns minutos de meditação pela manhã, momentos de presença total com pessoas que você ama. Atenção às suas intuições, abertura às sincronicidades da vida. Com o tempo, essas práticas se tornam segunda natureza. Você não está fazendo exercícios telepáticos, você está simplesmente vivendo com mais consciência, presença e conexão. Chegamos ao final desta jornada fascinante pelo mundo da telepatia. Exploramos suas raízes históricas, as evidências científicas, os casos impressionantes, as teorias sobre como poderia funcionar, e as técnicas práticas para desenvolver essa capacidade em sua própria vida. A questão telepatia é real, permanece de certa forma em aberto. A ciência não forneceu uma resposta definitiva, há evidências intrigantes mas não conclusivas. Há experiências pessoais impressionantes mas difíceis de verificar objetivamente. Mas talvez essa não seja a pergunta mais importante. Talvez a pergunta mais importante seja: o que essas explorações revelam sobre a natureza da consciência, da conexão humana e do potencial inexplorado de nossas mentes? Quando você pratica meditação, desenvolve presença, sintoniza-se profundamente com outros e presta atenção às dimensões sutis da experiência, você está expandindo sua consciência e enriquecendo sua vida, independentemente de rotular essas experiências como telepáticas ou não. Seu próximo passo. Agora é sua vez de experimentar. Conhecimento sem prática é apenas teoria. Você leu sobre técnicas e práticas, mas apenas fazendo você descobrirá o que é verdade para você. Comece pequeno. Escolha uma ou duas técnicas que ressoaram com você. Talvez seja começar uma prática diária de meditação. Talvez seja fazer exercícios telepáticos simples com um amigo próximo. Talvez seja simplesmente prestar mais atenção às suas intuições e às sincronicidades em sua vida. Comprometa-se a praticar por pelo menos 30 dias. Mantenha um diário de suas experiências. Anote não apenas os sucessos, mas também as falhas, suas observações, mudanças sutis em sua percepção e consciência. Após esse período, avalie honestamente. Você notou alguma mudança? Você teve experiências incomuns? Mesmo que não tenha tido experiências dramaticamente telepáticas, você notou benefícios em termos de intuição, empatia, conexão com outros ou paz interior? Lembre-se. Seja paciente consigo mesmo, você está explorando dimensões sutis da consciência que nossa cultura moderna negligenciou. Seja honesto. Não exagere ou invente experiências, mas também não descarte experiências genuínas apenas porque são incomuns. Seja consistente. Resultados vêm com prática regular, não com esforços esporádicos. Seja ético.
Use qualquer sensibilidade desenvolvida com respeito, compaixão e integridade. Seja aberto. Os resultados podem não vir na forma que você espera. Mantenha-se receptivo ao inesperado. Esta não é uma jornada que tem um ponto final definitivo. É um processo contínuo de exploração, descoberta e crescimento. Cada experiência, cada prática, cada insight abre novas portas e revela novas dimensões. Você pode descobrir que, independentemente de a telepatia ser real no sentido paranormal, essas práticas abrem você para uma experiência mais rica, mais conectada e mais consciente da vida. Você pode descobrir capacidades dentro de si que não sabia que existiam. Você pode começar a perceber que a separação entre você e outros não é tão absoluta quanto parece. Que há uma rede invisível de conexões, de influências sutis, de compartilhamento silencioso que acontece constantemente sob a superfície de nossa consciência ordinária. Você pode descobrir que a mente humana é muito mais vasta, muito mais misteriosa e muito mais conectada do que a visão materialista nos ensinou a acreditar. Uma última reflexão. Pense por um momento, se todos pudéssemos sentir diretamente os pensamentos e emoções uns dos outros, como o mundo seria diferente? Seria muito mais difícil desumanizar outros, machucar outros, ou ver outros como completamente separados de nós. Talvez o verdadeiro valor de explorar a telepatia não seja desenvolver um superpoder, mas sim reconhecer a profunda interconexão que já existe, e sempre existiu, entre todos os seres conscientes. Nessa interconexão está a semente de uma compaixão mais profunda, de uma compreensão mais ampla e de uma humanidade mais unida. Seu convite. A porta está aberta, o convite está feito, a jornada de 1000 milhas começa com um único passo. Que passo você dará hoje? Que prática você começará? Que experiência você permitirá que se desenrole? A mente é vasta, a consciência é profunda. O potencial humano é muito maior do que imaginamos. Comece sua exploração hoje, seja paciente, seja consistente, seja aberto. E acima de tudo, divirta-se. Essa é uma aventura na consciência, uma exploração das fronteiras do que significa ser humano. Aproxime-se com um espírito de alegria, curiosidade e maravilhamento. As portas da percepção estão esperando para serem abertas. O que você descobrirá quando olhar através delas? A resposta está dentro de você. E a única forma de descobri-la é começar. Pratique, explore, descubra. Obrigado por embarcar nesta jornada conosco hoje. Se este conteúdo tocou você, se despertou sua curiosidade, se plantou sementes de possibilidade em sua mente, então cumpriu seu propósito. Mas lembre-se, assistir a este vídeo é apenas o começo. O verdadeiro aprendizado, o verdadeiro crescimento, a verdadeira descoberta acontece quando você sai da posição de espectador passivo e se torna um explorador ativo. Então aqui está meu desafio para você. Escolha uma técnica deste vídeo e pratique-a hoje, não amanhã, não na próxima semana, hoje, agora. Sente-se por 10 minutos em meditação silenciosa, ou faça um exercício telepático simples com um amigo. Ou simplesmente passe o resto do dia prestando atenção total às suas intuições. E então observe. Anote suas experiências, veja o que acontece. Compartilhe suas descobertas nos comentários abaixo. Crie uma comunidade de exploradores. Aprendam uns com os outros. Apoiem-se mutuamente nesta jornada fascinante. E se você realmente quer se aprofundar, esta é apenas a primeira parte de uma série que estamos criando sobre os mistérios da mente humana e as capacidades extraordinárias da consciência. No próximo vídeo, vamos explorar a clarividência, a capacidade de ver eventos distantes ou informações ocultas sem usar os olhos físicos. Vamos mergulhar na ciência, nos casos fascinantes e nas técnicas práticas para desenvolver essa habilidade. Inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações para não perder quando o próximo vídeo for lançado. Vamos continuar juntos esta exploração das fronteiras da consciência humana. Há tanto mais para descobrir, tantos mistérios para explorar.
tantas capacidades dormentes esperando para serem despertadas. Você está pronto para a próxima etapa desta jornada? Clique em inscrever-se agora. Deixe seu like se este vídeo agregou valor à sua vida. E compartilhe com alguém que também está interessado em explorar os mistérios da mente. Nos vemos no próximo vídeo, onde continuaremos nossa aventura pelos poderes ocultos da consciência humana. Até lá, pratique, explore e mantenha sua mente aberta para as infinitas possibilidades que existem dentro de você. Um grande abraço e até a próxima jornada.